Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, em mais um vídeo aqui para vocês, direto aqui da minha casa, do meu escritório, nessa quarentena forçada que estamos infelizmente tendo que obedecer. É uma ação do Estado, é um ato administrativo, é um desejo do interesse público que deve prevalecer sobre o interesse privado, e tem tudo a ver com essa aula de agora, que é a aula de atos administrativos. É o primeiro vídeo que inaugura uma sequência de informações muito importantes sobre esse tema, certo? Então daqui a pouquinho o professor volta. Vamos lá, sem perda de tempo, o assunto é atos administrativos. Eu não posso começar a falar de atos administrativos sem que vocês conheçam a pirâmide kelsiana ou a pirâmide de Hans Kelsen. Ela está aqui bem no cantinho, tá? A pirâmide de Hans Kelsen estabelece o ordenamento jurídico, a hierarquia das normas, onde nós temos no ápice da pirâmide, lá em cima, a nossa Constituição Federal de 88 e os tratados internacionais que versem sobre os direitos humanos. Logo depois você tem as leis, e nessa parte maior achuriada vocês encontram aí os atos administrativos. Atos administrativos tipo esse aqui, ó, os decretos, as portarias, as certidões, as multas, enfim. Agora, especificamente, por conta de todo esse contexto que estamos vivendo, vocês estão vendo aí os governadores, os prefeitos baixarem decretos. Olha aí, decreto é um ato administrativo, decreto estabelecendo uma série de regras, tá? Inclusive aí o fechamento temporário de alguns locais, a proibição de que particulares circulem em determinados locais, né? Isso aí é um decreto, o decreto é um ato administrativo. A importância de se conhecer essa pirâmide de Hans Kelsen é essa frase aqui, ó. Todo ato administrativo é um ato infralegal, ou seja, ele está abaixo da lei, certo? Não existe ato administrativo que esteja acima da lei, ou seja, supralegal. Todo ato administrativo está abaixo da lei e da Constituição Federal. Ato administrativo. Ato é uma manifestação de vontade, certo? Agora, quem produz o ato? A própria administração pública, é a usina, digamos assim, que produz os atos administrativos, mas não é só a administração pública, certo? Também os particulares que representem a administração pública. Quem controla, isso aí já sabemos perfeitamente em vídeos anteriores, quem controla é, aqui embaixo, a própria administração pública, através da autotela ou sindicabilidade, pode anular ou revogar seu ato. E o Poder Judiciário é um princípio também, né? Ele só pode anular o ato. Isso também foi visto para nós em aulas anteriores na parte de princípios, tá? Lembro, mais uma vez, que o Poder Judiciário, pelo princípio da inércia, só pode fazer algo, só pode se manifestar se for provocado, e o instrumento usado é a ação, tá? Bom, o que mais nós podemos colocar aqui? Esses atos administrativos, certo? Você tem os atributos, que são 4, é o famoso PAIT, para vocês não esquecerem, PAIT. P de presunção de legitimidade e veracidade, que vocês já conhecem muito bem. Os atos administrativos presumem-se verdadeiros e de acordo com o direito. Na verdade, presunção de legitimidade é isso, né? De acordo com o direito, e a veracidade, verdadeiros, até que se prove o contrário. Esta presunção é a presunção relativa ao jurisditanto. Auto-executoriedade, os atos administrativos podem ser executados diretamente, sem que haja a necessidade de nenhuma autorização judicial prévia. Existe uma exceção, que é a cobrança da dívida ativa, a cobrança das multas, das multas dos impostos. Isso só pode ser feito via judicial. A imperatividade, também conhecida como poder extroverso, a utilização, né, a força, ou melhor, a administração pública, ela pode impor as suas decisões ao particular. A força só entra caso esse particular não queira obedecer à ordem do Estado, certo? Então, no caso aí, acontece a desobediência, e a força, desde que moderada, proporcional, pode ser utilizada. E a última característica é a tipicidade, trazida pela de Pietro para cá,
Sabemos que a tipicidade aqui, essa tipicidade copia aquela tipicidade lá da parte penal. Nenhum ato administrativo pode estar desconectado à lei, certo? Então aqui vocês têm a questão, né, voltada aos atributos. Agora, desse lado aqui você tem os elementos do ato administrativo. É o COFIFOMOB ou FF.com. Aqui você tem competência, o sujeito, que está ligado às atribuições para a prática do ato. Tá? Então o ato administrativo tem que ser praticado pelo sujeito competente. E quem dá a competência é a lei. Lembre-se que pode ser delegada, avocada. E lembre-se também que o principal vício de competência é o excesso de poder. Você tem a finalidade, que está ligada ao interesse público primário, que é o interesse da coletividade, está ligada ao princípio da impessoalidade e cujo vício é o desvio de poder. Você tem a forma, é a maneira como o ato se exterioriza, como ela aparece para o administrado, para o servidor. Na maioria das vezes, a forma utilizada é a forma escrita, mas não se esqueça que existe também outras situações onde o ato não é escrito. Você tem atos verbais, você tem gestos, você tem atos pictóricos, que são os sinais, atos eletromecânicos, que são os semáforos, enfim, silvos de apito, lá no Código de Trânsito, enfim. Esses três elementos são sempre vinculados, não esqueçam disso que cai muito em prova, tá? Não há margem de liberdade para se discutir sobre a competência, sobre a finalidade, sobre a forma. Já sobre o motivo e objeto, aqui eles podem ser tanto vinculados ou discricionários, como na maioria das vezes o são. Tá? O motivo e objeto, que é o motivo, é o porquê do ato, por que ele foi praticado, e o objeto ou móvel, o objetivo do ato, para que aquele ato serve. Por exemplo, numa multa de trânsito por excesso de velocidade, o motivo é o excesso de velocidade. E o objeto da multa de trânsito? O objetivo de uma multa é punir o motorista infrator, ou seja, o objetivo em caráter pedagógico. Tá? Bom, vermelhozinho aqui, ó, motivo e objeto, está ligada ao mérito. O objeto e o motivo está ligado ao mérito, que por sua vez está ligado à discricionariedade. Tá? Então, quando você vai analisar um ato discricionário, o que você analisa é o motivo e o objeto. Aqui embaixo, no questionamento, se o silêncio administrativo é um ato administrativo, não é. O silêncio administrativo não é um ato administrativo. Agora, pode gerar consequências, tá certo? E responsabilidades. Quais os atributos ou características que não estão presentes em todos os atos? Aqui é a dica. Ó. Aqueles que começam por vogal. Autoexecutoriedade, imperatividade, começam por vogal, vou ter bem aqui. Então, estes não estão presentes em todos os atos administrativos. A autoexecutoriedade, eu já falei a vocês que a cobrança da dívida ativa é a exceção. E a imperatividade, os atos enunciativos, eles não têm a imperatividade. Exemplos de atos enunciativos, as declarações, os atestados, as certidões, tá? Não gozam de imperatividade. Vamos ver se eu deixei faltar alguma coisa. Exigibilidade. Alguns autores colocam, né, a existência de mais essa característica aqui, a exigibilidade, que está ligada ao poder da administração aplicar diretamente as suas punições. Tá? Então é específico para aplicação direta de punições. Tá? Coloca aqui como se fosse mais uma característica. E fechando aqui, não confunda o ato administrativo com um fato administrativo. O fato administrativo é uma consequência, tá, de um ato administrativo. Por exemplo, a varrição de uma rua não é um ato administrativo, é um fato administrativo. O que antecede ao fato é o ato administrativo. A ordem para que aquelas pessoas façam a varrição da rua, a ordem sim é um ato administrativo. Então todo fato administrativo é posterior a um ato administrativo. Outro exemplo, uma cirurgia feita no hospital público é um fato administrativo. Tá? Agora, a ordem que foi dada anteriormente para que aquela cirurgia seja feita, tá? E essa ordem obviamente ligada à questão orçamentária, ou seja, é um ato administrativo. Perfeito? Valeu, pessoal.
e até o próximo encontro com mais um vídeo aí, e agora de ato administrativo. Valeu!